Olá pessoal, estamos aqui para mais uma disciplina do nosso curso Técnica em Eletrônica e esta disciplina vai ser a análise de circuitos. Então veja, no primeiro módulo nós estudamos eletricidade básica em corrente contínua, aprendemos um pouquinho sobre corrente elétrica, resistência elétrica, o que é um resistor, tensão, potência, tá? Discutimos associação de resistores, geradores, bonitinho, tudo em corrente contínua. Aí no segundo módulo, nossa segunda disciplina, nós discutimos circuitos elétricos. Só que estes circuitos elétricos já tinham ênfase em corrente alternada. Tá? Vimos variáveis complexas e tudo mais. Legal. Neste terceiro módulo, nós vamos para a análise de circuito. E só que eu volto a trabalhar com corrente contínua. Então, essa disciplina ela é basicamente como eu pego um circuito elétrico e analiso ele em corrente contínua. Então nós vamos discutir aqui algumas maneiras diferentes, alguns procedimentos diferentes de resolver um problema. Legal? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser discutir os conteúdos que nós vamos ver ao desenrolar da disciplina. O primeiro conteúdo que nós vamos estudar na nossa ementa é leis de Kirchhoff e aplicações. Então essa é a primeira coisa que nós vamos estudar. Claro, eu não vou chegar aqui para vocês e jogar lei de Kirchhoff direto. Por quê? Porque nós vamos precisar de uma base muito boa da eletricidade básica. Nós vamos precisar lembrar o que era um circuito elétrico simples, uma associação em série, associação em paralelo, como é que eu calculava a resistência equivalente em série, resistência equivalente em paralelo, como é que eu calculava a corrente elétrica, como é que eu usava a lei de Ohm. Então tudo isso faz parte de um pré-requisito para análise de circuito. Mas eu não vou deixar isso para vocês, eu vou fazer uma breve introdução. Tá? Então essa nossa primeira aula, ela vai ser sobre alguns assuntos básicos, seria uma revisão lá do primeiro módulo, daquela disciplina onde nós já conversamos sobre corrente contínua. E aí sim eu entro em Kirchhoff e aplicações. Depois eu vou discutir com vocês o teorema de Thevenin e as aplicações. Em seguida eu vou discutir com vocês o teorema de Norton e as aplicações. Em seguida, eu vou discutir o teorema da superposição e as aplicações. Depois eu vou falar um pouquinho sobre transformação de fontes, tá? E por fim, análise de circuitos. Só que aí tem um porém, foi uma opção minha, foi uma escolha minha enquanto professor. Eu poderia dar aula teórica de todos os tópicos e aí, quando chegar no final, resolver exercícios com vocês envolvendo os diferentes processos de análise de circuito. Mas eu não quis. Eu preferi fazer o seguinte. Tá lendo aqui? Aplicações. Essa aplicação, esta aplicação, juntas compõem o que nós chamamos de análise de circuito. Então, em vez de deixar a análise de um circuito elétrico para fazer só no fim da disciplina, eu vou fazendo com vocês à medida com que nós formos estudando os teoremas, os diferentes teoremas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a primeira coisa que vocês tinham que saber. Por onde é que a nossa disciplina vai passear? Quais são os assuntos que nós vamos discutir, que nós vamos tratar no decorrer da disciplina. Na sequência, é importante que vocês conheçam os objetivos da disciplina. Para ser bem preciso, nessa disciplina nós temos três objetivos. O primeiro deles é conhecer os teoremas básicos para análise de circuito, ou seja, eu preciso conhecer o teorema de Kirchhoff, de Thevenin, de Norton, da superposição. Eu preciso conhecer os teoremas básicos, não tem jeito. Aí, meus queridos, o meu segundo objetivo é calcular a corrente, a tensão e a potência em uma carga, usando os teoremas que eu aprendi. Então, veja, um objetivo é conhecer os teoremas, então eu vou apresentar para vocês os teoremas. O outro objetivo é calcular
as variáveis tensão, corrente e potência em uma carga num circuito elétrico. E por fim, o meu terceiro objetivo é desenvolver uma habilidade importante em você, que é a habilidade de cálculo. Nem todo mundo tem aptidão para ficar fazendo cálculo, mas eu não tenho condições de fazer essa disciplina sem desenvolver essa habilidade, porque essa habilidade é a tarefa mínima aqui, é o quesito mínimo. Eu preciso desta habilidade de saber ou de conhecer as técnicas, não os teoremas, mas como é que eu faço continha, treinar matemática básica, o básico da matemática. Essas habilidades são necessárias para o nosso estudo de circuitos, análise de circuito ou circuitos elétricos. Tudo bem? Então aqui estão os nossos objetivos. Aí eu sei que você, nesse momento, desse lado da telinha, deve estar preocupado com uma coisa. Michel, eu queria muito saber como é que vai ser a sua avaliação. Porque a gente já está encaminhando para o final do curso e é importante no primeiro dia de aula você já esclarecer como é que você vai nos avaliar, para que a gente saiba e para que a gente consiga obter êxito ao final, aprovação na disciplina. Então eu já vou adiantar uma coisa. Eu não tenho a intenção de reprovar ninguém. Não é esse o meu objetivo. No entanto, vocês já foram meus alunos em outras 2 disciplinas. E a forma de avaliação foi a mesma. Tá? Então eu sempre tenho uma atividade avaliativa, que é um trabalho, onde vocês vão fazer aí e vão mandar para mim. E uma prova que vocês fazem aí no polo de vocês. Tá? Então, meus queridos, esta prova não vai ter absolutamente nada além do que a gente discutiu. Então, preste bem atenção. Se você esteve aí no polo, assistiu a aula e fez as listas de exercício, é impossível você não conseguir fazer a prova. Tá? O objetivo da prova não é fazer uma prova de altíssimo nível para que o aluno não consiga tirar nota, mas é justamente verificar se o aluno conseguiu compreender o passo a passo, as etapas de como se resolve um exercício envolvendo um dos teoremas de resolução de circuitos elétricos. Tudo bem? Então, é bem tranquilo, não se preocupe, eu não quero que vocês fiquem preocupados com a questão de avaliação. Não. Tá? Isso aí, se você fez a sua tarefa de casa, se você fez o seu mínimo aí, você vai conseguir fazer a prova e obter êxito na disciplina. Então aqui, de antemão, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, eu disse para vocês que eu lembraria vocês de alguns conceitos básicos lá da eletricidade básica, é o conceito de associação mista de resistores. Eu preciso começar a trabalhar nesse sentido. Então veja bem, para eu trabalhar com associação mista de resistores, a primeira coisa que eu preciso lembrar, é a primeira lei de Ohm. E eu não sei se vocês se recordam, mas a primeira lei de Ohm, ela dizia o seguinte: tensão e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Por que elas são diretamente proporcionais? Para manter a resistência constante. Então, um resistor que atende a primeira lei de Ohm, ele é chamado de resistor ôhmico. Por que ôhmico? Porque possui resistência constante. E como é que eu calculo, como é que eu consigo, Michel, calcular esta resistência constante? Assim, esta é a primeira lei de Ohm, onde aqui meu V significa tensão, o meu I significa corrente, e o meu R significa resistência.
e resistência. Só lembrando vocês, resistência é medida em ohms, este é o símbolo. Corrente elétrica é medida em amperes, A, e tensão V de volts. Não podemos esquecer, isso aí é o básico, é a primeira lei de Ohm. Bom, na sequência, vou falar rapidinho para vocês sobre uma das leis de Kirchhoff, chamada de lei dos nós. Aí você deve estar pensando assim, mas Michel, você não falou que vai ter uma aula só de leis de Kirchhoff? Vai, mas é só para mostrar para vocês que antes mesmo de chegar no teorema de Kirchhoff, lá na eletricidade básica que nós já vimos no comecinho do nosso curso, a gente já usava uma das leis de Kirchhoff sem saber que era uma lei de Kirchhoff. Então só vou te apresentar ela rapidamente. Olha só, a lei dos nós, ela diz para mim o seguinte: a soma de todas as correntes que chegam no nó é igual à soma de todas as correntes que saem do nó. Primeira coisa, primeira palavra, soma. Na matemática, símbolo de soma. Soma de todas as correntes que chegam. Tem que ser igual à soma de todas as correntes que saem. Não entendi, Michel, isso aí que você está querendo dizer. Pensa nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho um nó. O que é um nó? É uma região em que, porventura, veja, está chegando uma corrente elétrica, que eu vou chamar de I1. E aí aqui, neste ponto que eu desenhei a bolinha, que é um nó, o que é um nó? É onde eu tenho dois ou mais caminhos para a minha corrente elétrica percorrer. Então aqui a minha corrente vai se dividir em I2 e I3. Então quando eu analisar a primeira lei de Kirchhoff, ou a lei dos nós, eu vou entender o seguinte: a soma das correntes que chegam. Quantas correntes estão chegando? Só uma, I1. Então, quem está chegando? I1. Tem que ser igual à soma de todas as correntes que saem. Olha para o desenho. Quem é que está saindo? I2 e I3. Então, vou ter que somar as duas. Então, I1 é igual I2 mais I3. Então, isso aqui é o resultado da primeira lei de Kirchhoff, ou aquilo que eu já fazia, mesmo sem saber que era uma lei de Kirchhoff, lá em eletricidade básica. Tranquilo? Entendido o primeiro slide nosso de revisão? Ótimo, isso aqui é só lembrete. Então eu quero que vocês peguem comigo agora este circuito que está aí na sua tela. Esse circuito ele está composto por uma bateria. Isso aqui, esse T significa tensão total, 12 volts, tensão da bateria. Legal? Aqui eu tenho um resistor que eu vou chamar de R1, 2 ohms. Aqui eu tenho um resistor que eu vou chamar de R2, 2 ohms. E aqui eu tenho um resistor que, apesar dele não ter dito, eu vou chamar de R3, 2 ohms também é o valor dele. Então, meus amores, olha só para isso. Toda vez que eu forneço uma tensão elétrica para um circuito, surge no circuito o que a gente chama de corrente elétrica. Você já viu isso comigo? Então, aqui neste caso, a partir do momento que eu liguei a bateria no circuito, surgiu uma corrente que eu chamo de corrente total. É a corrente que a bateria vai fornecer para o meu circuito elétrico funcionar. Então eu vou seguir agora essa corrente, veja. Ela vem, quando chega aqui, ela tem quantos caminhos para seguir? Só um. Então este ponto aqui, ele é um nó? Não, ele não é um nó.
Porque a corrente não tem dois caminhos, ela só dá para ir por aqui. Aí ela vai chegar aqui, ó. Quando a minha corrente chegar aqui, ela tem quantos caminhos para seguir? Um. Apenas um caminho. Então, esse ponto também não é um nó. Ela vai e vira. Quando ela vira, ela passa por dentro do resistor R1. Então eu chamo essa corrente de I1. Corrente no resistor 1. Que por sua vez é a mesma corrente total. Porque ela não se dividiu em lugar nenhum. Aí ela vai atravessar o resistor e vai chegar aqui, ó. Neste ponto. Tudo bem? Aí eu te pergunto, neste ponto, existe um único caminho para a corrente perseguir, ou prosseguir, ou existe mais de um caminho? Se você olhar, é uma bifurcação. Eu tenho dois caminhos. Se eu tenho dois caminhos para a corrente seguir, veja, isso é um nó. Então, toda vez que eu estou analisando o meu circuito elétrico, eu chego num ponto do circuito, que existe uma bifurcação, existe mais de um caminho, aquele ponto recebe o nome de nó. E aí a minha corrente total que chegou, ela vai, um pouco dela vai para cima, como I2, porque é a corrente no resistor 2, e um pouco dela vai para baixo, que é a corrente no resistor 3. Logo, essas duas vão atravessar os seus respectivos resistores, veja, e vão chegar do outro lado. Aqui I2, aqui I3, e elas vão chegar no mesmo ponto. Esse ponto é uma bifurcação, porque eu tenho corrente chegando de mais de um lugar. Então aqui eu tenho novamente um nó. E aí essas duas correntes se juntam e volta a ser a corrente total, que é a corrente que saiu do circuito. E aí eu fechei o meu circuito elétrico. Então veja, nesta brincadeira eu consigo perceber o quê? Quando a corrente não se divide, a parte do circuito é série. Quando a corrente se divide, a parte do circuito é paralelo. Então estes dois resistores aqui, que se dividiram, onde a corrente se dividiu, estes dois resistores formam um circuito em paralelo. Circuito paralelo. Legal? Muito bem. Então vamos lá. Importante. Pela lei dos nós, o que é que nós temos? Olha só que bonito. A corrente 1, que chega no nó, é igual a I2 mais I3, que são as correntes que saem do nó. Tá? Primeira coisa. Inicialmente, num circuito elétrico, a primeira coisa que a gente faz, desenha, entende quem é que está em série, quem é que está em paralelo. Como é que eu vou saber, Michel, quem é que está em série e quem é que está em paralelo? Simples. Você vai ver onde é que a corrente elétrica se dividiu e onde ela não se dividiu. A parte onde ela não se divide está em série e a parte em que ela se divide está em paralelo. Eu calculo, então, o resistor da parte paralela, tiro aqueles resistores e coloco um só que faz o mesmo efeito ou que tem a mesma função de todos aqueles que estavam em paralelo. Como assim? Vamos lá. Neste caso, veja, eu tenho meu resistor 1 e o resistor 1 está em série com associação em paralelo. Então eu vou ter que resolver a parte em paralelo. Como é que eu resolvo uma associação em paralelo? Lembra comigo, dois resistores. Minha resistência equivalente era o produto R2 vezes R3 pela soma R2 mais R3. É assim que eu calculo o resistor da parte paralelo. Tá? Resistência equivalente que duas barrinhas paralelas da parte paralela. Então olha só, a minha resistência equivalente do circuito vai ser este,
que é o R1, mais resistor paralelo, que é o produto R2 vezes R3, dividido pela soma R2 mais R3. O que é que eu faço agora? Substituo os valores. Quem é o R1? 2 ohms. 2 mais R2, 2, R3, 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4 te dá 1. 1 mais 2, 3 ohms. Então, aqui nós temos a resistência equivalente do circuito. Meus queridos, isso significa que eu poderia tirar todos os resistores, eu poderia aqui, ó, fazer aqui no cantinho, eu poderia pegar a minha bateria que está embaixo aqui, ó, que vale 12 volts, eu poderia tirar todos os 3 e colocar só um de quanto? 3 ohms. Tá lá. Este seria um circuito equivalente deste. Tranquilo? Então, primeiro passo, tem um circuito elétrico. Primeira coisa que eu faço, desenho as correntes para saber qual parte do meu circuito está em série e qual parte do meu circuito está em paralelo. Depois que eu sei quem está em série e quem está em paralelo, eu calculo as partes em paralelo. Depois, eu somo com os outros que me dá as partes em série. E aí eu chego na resistência equivalente. Segundo passo para a resolução dessa questão. Qual é? Veja, corrente elétrica sai daqui, da bateria, subiu. Eu vou calcular o quê? A corrente elétrica total. Porque o I total é igual à tensão total, que vale 12, veja, isso aqui é a tensão total, que vale 12 volts, dividido pela resistência equivalente. Eu acabei de descobrir quem era a resistência equivalente. Ela valia 3 ohms. Então eu venho aqui e já substituo. Veja, 12 volts por 3 ohms, 12 por 3, 4 amperes. Então, esta bateria está fornecendo 4 amperes que vai passar por esse resistor. Veja, a corrente total é igual à corrente no resistor 1, que você acabou de calcular e descobriu que vale quanto? 4 amperes. Calculado esta corrente total, que é igual à corrente 1, o que é que eu vou descobrir? Veja, neste resistor agora eu tenho corrente e eu tenho resistência. Se eu tenho corrente elétrica e eu tenho resistência elétrica, eu posso descobrir a tensão no resistor 1. Como é que eu faço? Tensão é a corrente vezes a resistência. Lei de Ohm. Veja, substituindo os valores. Corrente 4, resistor 1, 2. 4 vezes 2, 8 volts, galera. Então veja, a minha bateria fornece quanto? Minha bateria fornece 12. Nesse resistor aqui, ó, eu estou consumindo, eu estou gastando quanto? 8 volts. Isso quer dizer que aqui entre este ponto e este ponto que está em paralelo, eu vou ter que ter mais alguma coisa que vai dar 12. Então veja, 12 é o total. Eu já tenho 8 aqui. Quanto é que eu posso ter aqui? Veja, 12 menos 8, quanto dá? 4. Então, esse interrogação é 4 volts. Então, quer dizer que aqui, nesse resistor, eu tenho 4 volts. Mas como numa associação, lembra, lá do comecinho, lá da eletricidade básica.
em um circuito em série, o I é igual, então a corrente é a mesma, e o U ou V se divide. Num circuito em paralelo, o U, que é a tensão, é igual e a corrente se divide. Então essa parte do circuito está em paralelo, então o U é igual. Então aqui eu só posso ter 4 volts. 4 volts em cima, 4 volts embaixo. Agora eu vou descobrir o quê? Corrente elétrica. Então veja, chegou aqui, uma parte veio para cima. Como é que eu calculo? I2 é a tensão no resistor 2 dividido pelo resistor 2. Ou seja, 4, que é a tensão, dividido por 2, que é o valor do resistor. 4 por 2 dá 2 amperes. Então veja, chegaram 4 amperes aqui. 2 foram para cima. E para baixo, quanto foi? Usa a lei de Kirchhoff. Pela lei de Kirchhoff, você descobriu o quê? Que o I1 era igual a I2 mais I3. Então, olha lá. I1 é 4. O I2 é 2. Quanto é que pode ser o I3? 2 amperes. Então, a corrente que está descendo aqui, ó, I3 vale 2 amperes. Aí, você vai me perguntar assim, você deve estar formulando essa pergunta aí para me fazer e eu tenho certeza. Professor, em cima deu 2 amperes, embaixo deu 2 amperes. A corrente sempre vai se dividir igual? A resposta é não. E por que a resposta é não? Perceba comigo o seguinte. Na parte em paralelo, os 2 resistores são iguais. Se os resistores são iguais, eles oferecem resistências iguais à passagem da corrente. Então a corrente se divide igual. Agora, se os resistores forem diferentes, resistor significa resistência à passagem da corrente. Onde eu tenho mais resistência, eu tenho menos passagem de corrente. Então, quando você tem resistores com valores diferentes, aonde eu tenho maior resistor, é onde eu tenho menor corrente. Onde eu tenho menor resistor, é onde eu tenho a maior corrente. Lembrou disso? Lembrete também. Tudo isso aqui é lembrete, galera. Legal? Então, veja, eu calculei resistência equivalente, eu calculei corrente total, eu calculei queda de tensão e eu calculei as correntes na parte em paralelo. Então, só para a gente trabalhar um pouquinho aqui, discutir um pouquinho, eu gostaria de, junto aqui com vocês, volta aqui, junto com vocês, calcular a corrente nos resistores. Para isso, meus queridos, eu quero fazer o seguinte, veja, a corrente sai daqui. E total. A corrente que vai passar aqui. E total. Aí ela chega aqui, ó. Quantos caminhos ela tem? 2. Então, um pouco desta corrente vai descer. E um pouco desta corrente vai para frente. Tudo bem? Então, vou chamar aqui de total. Quando chegar aqui, essas duas que eu vou chamar aqui de I2 e 3 se junta. Vou chamar aqui de I1, que é o primeiro resistor. A I3 se junta com a I2 e de novo me dá quem? A I total, que esse aqui é um resistor 4. Muito bem. E agora, Michel, eu faço o quê? Primeira coisa, esses 2 resistores estão em paralelo. Onde é que está em paralelo? Onde a corrente se dividiu. Onde a corrente não se divide, está em série. Então aqui está em paralelo. Vou calcular a resistência paralelo. 2 barrinhas paralelas, tá? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18.
6 mais 3, 9. Minha resistência, 18 por 9, 2 ohms. Essa é a resistência só da parte paralela. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou calcular a resistência REC equivalente, que vai ser 4 mais a resistência em paralelo mais 6. Quanto é que deu a resistência em paralelo? 2. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. Portanto, a minha resistência equivalente é 12 ohms. Então, queridos, depois que eu descobri, veja bem, depois que eu descobri a resistência equivalente, eu faço o quê? Eu venho aqui e calculo a corrente total. V sobre R. V, 36. R, 12. Quanto é que dá a minha corrente total? 36 dividido por 12, 3 amperes. Isso quer dizer que aqui está passando 3 amperes e aqui está saindo de volta 3 amperes. Só que quando esses 3 amperes chegam aqui, uma parte desce e uma parte vai para frente. Agora, quanto desce e quanto vai para frente? Aí, olha só. Eu estou fornecendo 36 volts. Aqui eu vou calcular quanto está ficando aqui, ó. V1 é o R1, 4 vezes I, 3. Aqui dá 12 volts. Então, dos 36, eu já perdi 12 aqui. Agora eu vou calcular aqui, ó, nesse resistor. V4 é o R4, que é 6, vezes corrente, que é 3. Portanto, meu V4, 3 vezes 6, 18 volts. Então, veja, vou pegar aqui só um minuto, vou pegar a minha calculadora, você deve estar com a sua calculadora aí, tá? É o requisito mínimo para você participar de uma aula de eletricidade. Veja, eu tinha 36 volts no total. Aí eu perdi 12 aqui, menos 12 volts. Eu perdi 18 aqui, menos 18. Esse resultado é exatamente a tensão aqui, ó, na parte em paralelo. A tensão da parte em paralelo. Então, a tensão da parte em paralelo será 36 menos 12 menos 18. Isso me dá 6 volts. Isso quer dizer, meus queridos, que aqui eu tenho 6 volts e aqui eu tenho 6 volts. Ah? Então, olha como ficou fácil agora calcular as correntes elétricas. Primeira coisa, vou calcular I2 aqui, ó. I2 é igual ao V2 dividido pelo R2. Quem é o V2? 6 volts. E o R2? 6 ohms. 6 por 6 dá 1 ampere. Só que aí chegou 3 amperes aqui. Desceu 1 ampere para baixo. Quantos amperes foi para frente? Pela lei de Kirchhoff, I1 se dividiu em I2 mais I3. 3 é igual a 1 mais I3. I3 vale 2 amperes. Então aqui nós descobrimos
a resistência equivalente, depois a corrente total, depois as quedas de tensão, depois a tensão em cada resistor da parte paralela e por fim, o que ele pediu, a corrente nos resistores. 3 amperes, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Eu sei a corrente em todos os resistores. Tudo bem? Então, pessoal, esse é vou chamar de pré-aula, tá? É uma aula de revisão. Fui rápido, vocês já viram tudo isso aqui. A gente só está lembrando, tá? Por esse motivo, um pouquinho mais acelerado. E eu vou agora deixar uma lista com vocês, só com exercícios de associação em série e associação em paralelo, e vocês vão poder trabalhar esse tipo de resolução de exercício que eu fiz aqui com vocês. Tudo bem? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!